O conteúdo deste vídeo poderá ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou apresentar argumentos que sustentam a ideia de que o Império Americano está em decadência. E na segunda parte, eu irei falar sobre de que forma a decadência do Império Norte-Americano poderá implicar ou contribuir para o surgimento do governo mundial do Anticristo. Meu nome é Otoniel e você está no canal Almanaque Bíblico. A questão sobre a decadência do Império Norte-Americano é uma questão complexa e depende da forma como nós definimos o termo decadência. O termo pode se referir a declínio econômico, perda de hegemonia político-militar, erosão cultural ou até crise interna de legitimidade. Aqui estão alguns pontos que costumam aparecer no debate sobre a decadência do Império Norte-Americano. Mudança no equilíbrio global. O crescimento da China, da Índia e de outras economias emergentes diminui a participação relativa dos Estados Unidos no PIB mundial. Crises internas, polarização política extrema, desconfiança nas instituições e o aumento da desigualdade social. Endividamento, dívida pública em níveis historicamente altos, o que levanta dúvidas sobre sustentabilidade fiscal. Guerras custosas, intervenções militares no Oriente Médio que consumiram trilhões de dólares, com resultados estratégicos questionáveis. Perda de soft power, críticas ao modelo americano em questões como saúde, educação e violência interna, armas, racismo, etc. Os Estados Unidos ainda são hegemônicos em muitos aspectos. Por exemplo, força militar sem paralelo, continuam sendo a principal potência militar com alcance global, moeda de reserva mundial. O dólar ainda é o pilar do sistema financeiro internacional. Inovação tecnológica, liderança em áreas como inteligência artificial, biotecnologia, big techs e setor espacial privado. Alianças estratégicas, rede de aliados OTAN, Japão, Coreia do Sul, Austrália, etc., que amplia sua influência. Atratividade cultural, Hollywood, música, universidades e valores liberais ainda exercem grande poder de atração. Podemos dizer que os Estados Unidos estão numa posição intermediária, não em decadência absoluta, mas em transição de hegemonia relativa. Os Estados Unidos continuam muito fortes, mas o mundo está cada vez mais multipolar, com China, União Europeia, Índia e até blocos regionais como o BRICS ganham relevância. Em resumo, os Estados Unidos são a principal potência mundial, mas sua superioridade não é mais tão incontestável quanto foi no pós-Guerra Fria. Mas de que forma a decadência do Império Norte-Americano poderá contribuir para a ascensão do governo mundial do Anticristo? Essa pergunta toca em um ponto mais escatológico e teológico do que puramente político ou histórico. Dentro de tradições cristãs, especialmente em algumas correntes do protestantismo evangélico, a ideia de que a queda ou enfraquecimento de impérios pode abrir espaço para o surgimento de uma figura central de poder mundial, identificada como Anticristo. Perspectivas possíveis para o surgimento do Anticristo. Visão religiosa escatológica. Para muitos intérpretes do Apocalipse e de textos como o de Tessalonicenses capítulo 2, o Anticristo só surgirá num cenário de crise global, quando sistemas políticos e econômicos já não oferecerem segurança. A perda da hegemonia americana poderia ser vista, nesse contexto, como parte da preparação de um mundo multipolar e instável,
favorável ao surgimento de um líder carismático e centralizador. Visão histórico-política. Ao longo da história, a decadência de grandes impérios, Roma, Bizâncio, etc., quase se abriu espaço para novas potências ou novas ordens mundiais. Mas do ponto de vista secular, não se fala em anticristo, mas sim em mudança de hegemonia, talvez China ou um sistema multipolar de instituições internacionais. Visão simbólica. Algumas tradições interpretam o anticristo não como uma pessoa literal, mas como um sistema de poder contrário aos valores cristãos, idolatria do dinheiro, tecnocracia, manipulação de massas, etc. Nesse sentido, qualquer ordem global pós-Estados Unidos poderia ser vista simbolicamente como parte desse processo. Em resumo, do ponto de vista teológico-escatológico, muitos acreditam que a decadência de superpotência, como os Estados Unidos, é um dos sinais de que o mundo se aproxima do cenário em que o anticristo poderá ascender. Do ponto de vista histórico-secular, trata-se mais de uma transição de poder mundial, comum ao longo dos séculos. Mas o que precisa acontecer para ser formado o governo mundial do anticristo? Vou responder essa pergunta de duas maneiras: do ponto de vista político-histórico e do ponto de vista bíblico-escatológico. Do ponto de vista político-histórico, para que um governo mundial real pudesse se formar, seriam necessários alguns fatores bem específicos: crise global extrema, guerras mundiais, colapsos econômicos, pandemia ou catástrofes ambientais que tornam os estados nacionais incapazes de resolver problemas sozinhos. Unificação econômica, um sistema monetário global ou altamente centralizado, talvez uma moeda digital supranacional. Estrutura de poder supranacional, fortalecimento de instituições como ONU, OMS ou até a criação de uma nova entidade com autoridade sobre os estados. Tecnologia de controle, inteligência artificial, vigilância digital, identidades digitais universais que dariam ao governo global capacidade de monitorar e regular todos. Renúncia parcial de soberania. Países abririam mão de parte de seu poder em troca de segurança, estabilidade ou benefícios econômicos. Do ponto de vista bíblico-escatológico, teremos que considerar certas interpretações de Daniel, Apocalipse e 2 Tessalonicenses. Alguns sinais estariam ligados à formação de um governo mundial. Unificação política. Um líder carismático que surge em meio ao caos e promete paz associado ao anticristo. Unificação econômica. Controle do comércio mundial. A marca da besta em Apocalipse 13 é interpretada por alguns como uma forma de identificação global. Unificação religiosa. Um sincretismo religioso que relativiza a fé, preparando o terreno para a adoração de um líder ou de um sistema. Crise e desordem. A humanidade pedindo uma solução global frente ao medo e à insegurança. Na prática atual, já existem embriões de governança global, como, por exemplo, a ONU e suas agências. Há acordos internacionais de clima, como o Acordo de Paris, e blocos mundiais, como o G20, FMI, OMS e Banco Mundial. Há também pressões por moedas digitais internacionais. Mas ainda estamos muito longe de um governo mundial. Há grande rivalidade entre países, como, por exemplo, Estados Unidos e China, Rússia e OTAN, e etc. Resumindo, um governo mundial só poderia se formar se houvesse uma crise global tão grave que os países aceitassem abrir mão de sua soberania em favor de uma autoridade central. Na visão bíblica, isso coincide com o cenário profético que abriria espaço para a ascensão do anticristo. Aqui termina mais um vídeo do canal Almanaque Bíblico. Se você gostou, se inscreva no canal e dê um like neste vídeo. Também fique à vontade para escrever alguma coisa nos comentários.
dê sua opinião. Obrigado. Até o próximo vídeo.